Você achou? Mateus 13, 24. Deixa eu ver se é isso. 24. Escute bem, é uma parábola, né? O reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranquei também o trigo com ele. Deixei crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhe primeiro o joio, ata em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Feche teus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, precisamos sempre de ti. O homem pode ler a Escritura, mas a inspiração tem que vir de Deus. Por isso, como o irmão Brana sempre disse, temos que aprender a sair de cena. Que essa noite, Pai, possa sair de cena e o poder do Teu Espírito possa usar e manifestar a palavra de Deus viva aos Teus filhos, Pai. Peço isso convicto, Senhor. Peço tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu vou falar a princípio sobre princípios, né? A Bíblia existe vários princípios. Eu quero que você entenda. De repente, hoje eu quero falar sobre um princípio. Mas antes de entrar nesse princípio, eu quero colocar um pouco dessa narrativa que está falando aqui Jesus Cristo sobre essa parábola. Você já percebeu que ela tem alguns pontos muito importantes. Jesus fala assim: foi plantada uma semente boa, uma semente de trigo, mas à noite o inimigo veio e plantou uma semente chamada joio. E quem já conhece na internet, o joio é tão parecido com o trigo. É quase idêntico. A única diferença está que eu acho que o trigo produz os grãos de trigo. Se você for ver na internet, você vai ficar abismado sobre isso. Tem fazendeiros que mostram ali na internet, ó, isso aqui é joio. Para ter trigo, ele pegava assim, arrancava e esfregava na mão. Se tivesse grão, era o trigo. Então, para ver quão parecido isso é. Por isso, eu acho que Jesus usou essa palavra firmando muito bem claro sobre isso. Mas o ponto mais importante dela está na questão do inimigo que plantou, né? E ele, porém, diz: não para que colha o joio, não arranquei também o trigo. Jesus está definindo duas coisas. Ele diz assim: não tire o trigo, ou não tire o joio, né? Desculpe, para não arrancar o trigo. Porque o irmão Branco chega a dizer que eles estão entrelaçados na raiz. E quando se diz entrelaçados, se diz como fosse um companheirismo. Joio e trigo, um companheirismo. Mas por que isso? Porque eles são jovens, não estão maduros. Você se lembra que Paulo fala? Quando o jovenzinho ainda é moço, ele não se difere do empregado. Ele sai ali, anda pela casa, mas não se difere aí. Só quando ele amadurecer e crescer, que ele vai saber que ele é o herdeiro daquilo. Ele não é igual ao empregado, ele é o herdeiro. Então, esse princípio que Jesus está usando é o mesmo princípio. Ele está dizendo que muitas vezes, se alguém for tirar, não, isso aqui é um joio, vamos tirar.
pode ir também um pé de trigo ou um filho de Deus junto com ele, por causa que está muito unificado. Ainda eles não estão maduros para entender isto, mas a mensagem dessa era, ela vai amadurecendo nós a tanto que vamos entender esse assunto claro. Quando você chega à maturidade, você sabe que você é um filho de Deus e sabe que você tem responsabilidades e sabe que você será herdeiro de todas essas coisas. E Deus, Ele sempre separou as coisas. Você diz, irmão Arantes, Ele separou as coisas? Sim, Ele sempre separou as coisas, porque não precisa sermos nós que separamos as coisas. A própria palavra, ela separa as coisas. Por isso que eu quero que você escute bem algumas coisas que o mensageiro vai dizer, para você também entender isso. E você logo percebeu que ele vai depois, deixe crescer juntos, ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhe o joio, ata e queime. Não tem utilidade nenhuma. E o trigo, tome e leve para o celeiro. O que ele está dizendo? Quando ele fala até a ceifa, é que todos os dois amadureceram. Então agora o trigo sabe quem ele é e o joio também sabe muito bem quem ele é. Esses são pontos que você deve guardar muito claro. Escute bem aqui, agora. Ele vai dizer bem isso aqui, Gênesis capítulo 1. Quando Deus fala pela primeira vez, ocorre uma separação. Uma das primeiras vezes que Deus vai falar, Ele faz uma separação. Olha só, a luz separa-se das trevas. Primeira coisa que acontece. Treva para um lado, luz para o outro. Então, na próxima vez que Deus fala, ocorre outra separação. As águas de cima separam das águas de baixo. Então, na terceira vez que Deus vai falar, ocorre outra separação. Cada semente segundo a sua espécie. Você percebeu aqui? Cada semente segundo a sua espécie. Deus não gosta que a semente se misture, que ela produz sempre a mesma espécie. Nós que, como humanos, mudamos muito isso, né? Enxertamos, fazemos isso, mas Deus gosta que seja, um pé original é laranja, que dê laranja. É um pé de bergamota que dá bergamota, que dê bergamota. Então, Ele não gosta de mistura. Sabe por quê? Porque no princípio, a primeira mistura, o primeiro ser híbrido foi Caim. Você já sabe muito bem sobre isso, né? Então Deus não gosta disso. E nós, respeitando as leis de Deus, devemos também ter isso em nossos corações. Agora, aqui está uma questão que Deus vai falando nas coisas naturais. Agora também existem as coisas espirituais. Os filhos de Deus são espirituais. Por natureza, eles conseguem ver coisas através da fé que o homem natural não pode ver. Esse é um ponto que você deve pensar, irmão. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, Ele abre, através da fé, revelações aos seus filhos. Que nós, como humanos, não vamos conseguir colocar. Mas o Espírito Santo coloca em seu coração e dá essa informação e você sente isso, que é Deus em sua vida. E esses pontos importantes, irmãos, faz colocar alguns pensamentos para nós pensar. Será que se eu fosse mal, eu viria para a luz? Não, eu sempre estaria longe da luz. Agora, se eu sou bom, eu venho para a luz, para manifestar a obra da luz, porque quando você é bom, você quer manifestar as obras de Deus, então você virá para a luz. Agora preste bem atenção nesses pontos. Separação. Você diz assim, essa palavra, irmão, eu não gosto. Mas preste bem atenção. Separação nos quer dizer respeito ou amadurecimento
de nossa fé. Se Deus separa as coisas, Ele quer que nós amadurecemos nossa fé. E depois de amadurecermos, irmão, tem uma coisa importante. Quando nós amadurecemos a nossa fé, nos leva para onde? Para uma fé de hábito. Enquanto nós não estivermos maduros, nós não conseguimos chegar ao nível de uma fé de hábito. O irmão Branham vai dizer assim, uma fé de cura é uma coisa tão simples, porque ela não precisa transformar o teu corpo. Então, preste bem atenção nisso. Então, há um nível maior de fé para chegar ao hábito, que é o amadurecimento dos filhos de Deus, sabendo quem eles são. O que você determina isso? E quando você sabe quem você é, vai acontecer uma coisa importante, que Jesus usa um princípio. Aí que eu quero que você grave. Jesus sempre usou esse princípio na Bíblia. E muitas vezes nós esquecemos isso, irmão. Muitas vezes nós colocamos esses princípios um pouquinho de lado. Um dos princípios importantes para você entender. Você pede? Você pede mesmo a Deus? Você chega diante de Deus, Pai, eu peço isso a Ti. Ou você pensa, eu não quero incomodar Deus. Estou pensando aqui, poxa, podia dar isso certo, né? Estou pensando só. Pensando, como seria maravilhoso aquilo. E você está pensando. Quando você pensa, não está no princípio bíblico. Agora, quando você pede, está no princípio bíblico. Pedir, dá-se-vos-á. Bater, vai o quê? Abrir. Então, buscai e encontrará. Isso são princípios que estão dentro da Escritura. Mas nós, muitas vezes, não usamos isso. E eu quero colocar alguns pontos, irmãos, que o mensageiro vai, porque eu peguei mensagem em relação a isso, para a gente usar a Bíblia e usar a mensagem para mostrar alguns princípios. Olha aqui. Ele tinha fé no que era. Quem é? E se você crer, agora, se você crer, você terá fé no que você é. A princípio, você tem que ter fé em você. Toda vida um cristão tem que saber quem ele é para ele ter fé nele mesmo, né? Se você não tem fé, o que acontece? Você conhece aquele, vou brincar com isso, não é que seja uma brincadeira, mas só para você conhece aquele passarinho que tem no pasto e fica assim, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É mais ou menos o que eu quero dizer para você. Você tem que ter fé em relação a tomar as decisões, pedir, abrir, falar. Agora ele vai dizer assim, você é um crente e se tem fé em Deus, a Bíblia nos diz, se o nosso coração nos repreende, olha só, se o nosso coração nos repreende, então não podemos ter fé. Você captou aqui? É isso que a Escritura diz. Se o nosso coração nos repreende, então não temos fé. Porém, se o nosso coração não nos repreende, então temos fé. Ou seja, confiança em Deus. Todos os princípios de Deus são simples. Ele mostra. Por isso que o irmão Brão chega a dizer, né? Obediência total à palavra de Deus dá-te o direito ao Espírito Santo. Tão simples, né? Bem, obediência total à palavra de Deus. E logo você questiona a palavra de Deus, nunca terá o Espírito Santo. Daí você diz, mas ignorante, tem coisas que a gente não entende. Opa, isso é uma coisa. Eu talvez não entenda, mas sei que isto é a palavra de Deus. Você entende? São coisas que você deve entender em sua mente. Eu não compreendi esse assunto ainda, mas eu sei que isto é a palavra de Deus. Então,
Só para não confundir isso, então eu tentar colocar isso muito claro, porque tem pessoas que dizem assim, irmão, eu creio na cura divina, mas a cura divina não é para mim. E isso que ele está falando não é uma verdade. Por que não é para ele e é para os outros? Tem alguma escritura que diz assim, quando orares, ore só para os outros, porque a cura não é para você que está lendo. Não existe isso. Então, você não pode criar pensamentos em suas mentes onde não está escrito, porque a palavra diz, pelas suas pisaduras foram passados sarados. Você só tem o que tomar pela fé. Se não há condenação no teu coração, se não há nada que te condene, tome isso. Ou melhor, peça isso. Olha aqui, ele vai confirmar outros pontos, irmãos. Olha aqui. Ele vai dizer assim, 1 João 3,21. Depois vamos ler. Amados, os nossos corações não nos condenam. Temos confiança em Deus. Porém, quando você está fazendo as coisas que não convém, não pode ter confiança em Deus. Você automaticamente sabe que está errado. Não precisa ninguém dizer. Isso é uma coisa interessante. Se o Espírito Santo está em você, no mesmo momento que você faz alguma coisa errada, você é advertido na hora. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Na mesma hora que você, porque um cristão não quer fazer nada errado. Já começa por esse caminho, ele não quer, de maneira nenhuma, não vai fazer, não quero. Mas se de repente ele cometeu um erro, no mesmo momento aquilo bate no teu coração. Então, irmão, quer dizer que o Espírito Santo está te ajudando. Não tome isso como um mal, tome isso como bênção. Já pensou? Eu estou ali e cometi um erro, o Espírito Santo está... Antes, não é desse jeito. Deus ter me dito, realmente, perdoa-me, Pai. Você entendeu? Isso nos fortalece. E Deus olha o amadurecimento. Porque quando é criança, o que faz? Quando ela faz uma arte, ela fala assim, não fui eu, nem passei por ali. E derrubou o copo, né? Você entendeu? Não, porque está com medo talvez de ganhar uma palmada, ou não quer dizer que fez aquilo. Porque é criança. Mas você vai amadurecendo, se derrubou o copo, passou ali, bateu, derrubou o copo. É só. Tu acha que Deus vai fazer alguma coisa mal em relação? Ele está vendo que você está amadurecendo. E ele continua dizendo aqui, Você automaticamente se identifica com o pecador ao saber que está errado. Porém, quando seu coração não lhe repreende e você sabe que é crente e não há nada entre você e Deus, então você pode pedir o que deseja. Você escutou o irmão Branco falar? Pode pedir o que você deseja, a saber que ele será concedido, porque é a palavra que foi dada, assim como foi dada aos discípulos. Então a única coisa que tem que fazer é ter fé no que é. Você tem fé em que você é? Então você pode pedir. E tenha fé no que a palavra diz que você é. Poxa, irmão. O que a palavra diz que você é? Um seguidor de Cristo. Então agora você tem confiança. Ou melhor, vou usar uma palavra melhor para você, ousadia. Irmão, todos os filhos de Deus tiveram ousadia, coragem. Através do que? Da palavra. Peça. E uma palavra diz assim, peça com abundância. Peça realmente para ter gozo, Deus quer que você tenha. E felicidade. Estranho, né? Mas a gente vai entrar nesse assunto mais para frente. Quando pedimos, irmãos, eu quero que você comece a entender que existem princípios, né? Irmão Arantes, então é o seguinte, então só um cristão pode pedir. Opa, o que você acha? O que a Bíblia vai dizer isso? O que você acha de os demônios pedir e receber? Como você faria?
Se eu lesse uma escritura aqui hoje à noite para você, diz assim, os demônios vão pedir e vão receber. Eles estão usando o princípio de Deus. O mesmo princípio que o Filho de Deus, vocês cristãos, têm que saber que tem. E eles estão usando um princípio que Deus não... Se Deus deixou um princípio, Ele tem que cumprir. Senão Ele não está falando a sua verdade, a sua palavra. Você captou isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler isso aí agora. Vamos entender isso, porque como ficou ficar bem complicado aqui na mente, né? Mas vamos entender com clareza. Você está aí em Mateus, no capítulo 8, no verso 28. É isso, capítulo Mateus 28, é isso aí. Escute bem aqui, irmãos. Isso é interessante para nós. Você sabe que eram 2 endemoniados, né? Em Gadara, né? Num livro fala que é 1. E em outro livro fala que é 2. Tem vezes que a gente confunde, lá só existia 1 endemoniado, não existia 2. São coisas interessantes, né? Mas vamos ler aqui, 28. E tendo chegado ao outro lado da província dos Gersenos, saíram ao encontro 2 endemoniados, vindo do sepulcro. 2 endemoniados, vindo 2 sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que clamava, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Você percebeu uma coisa? Que os demônios sabem com quem está falando? Olha só, ele sabe que é o Filho de Deus, que é Jesus, e tem vezes que muitas vezes os homens que estão ao lado não sabem quem é que aquela pessoa é. É estranho isso, né, irmão? Olha só, porque Jesus era considerado o quê? Um Beelzebul pelos fariseus. E aqui os demônios dizem: não, tu é o Filho de Deus, tu é Jesus. Olha aqui. Vieste aqui atormentar antes do tempo? Olha a pergunta dos demônios. Vieste nos atormentar antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogando-lhes. Você escutou a palavra? Rogando é pedindo com bastante força. Ô Senhor, ô Jesus, não mande para o inferno agora, não é o tempo ainda. Mande meninos para os porcos. Olha aqui a palavra. E os demônios rogando-lhes, dizendo: se os expulsas, permite que entramos naquela manada de porcos. E o que Jesus disse? Vai para o inferno, seus demônios. É isso que ele falou? Ele falou assim, e ele disse: ide. E saindo eles, introduziram na manada de porcos, e eis que todas aquelas manadas dos porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram na água. Viste os demônios falando do princípio? Eles sabiam que se clamasse, se pedisse, Jesus ouviu. Será que a gente é menos que os demônios? Você já pensou? Será que a gente... Como é que pode? Deus escutando os demônios e nós, Ele não escuta? Será que você pedir, você não vai ser? Não existe uma escritura que fala assim, vocês são homens maus, mas se seu filho pede pão, vocês darão uma pedra? Se teus filhos pedem um ovo, você dará um escorpião? Agora imagine o Pai Celestial em relação aos filhos pedidos. Você começou a entender o que os princípios bíblicos nos ensinam? Você não pede porque você tem medo.
Sabia que tem muita gente que não pede porque tem medo? Olha, e isso nos coloca em uma posição para meditar em cima. Eu quero ler também, aproveitar, vamos levar tranquilamente, né? Só para confirmar isso para você, outra coisa interessante, que é a mesma situação, mas só que está no livro de Lucas, no capítulo 8 também. Agora é Lucas, capítulo 8, no verso 26, falando da mesma situação, mas aqui Lucas tem algumas coisas mais interessantes para nos passar, irmão. Escute bem. E navegaram para a terra de Gadara, que estava de fronte à Galileia, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem. Desde muito tempo estava possesso por demônios. Olha só, esse homem estava possesso por demônios, e não andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: que tenho eu contigo? Será que é o homem que está falando ou são os demônios? Jesus, filho do Deus Altíssimo, você de novo viu? Peço-te que não me atormente. Será que é o homem que está falando ou os diabos que estão dentro desse homem? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que arrebatara e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Então esse homem sofreu muito, irmão. O demônio levava para lá, jogava ali, as pessoas amarravam, botava grilhões, ele estava nu, ele vivia no sepulcro e arrebentava aquilo ali e fugia. Então ele estava naquela condição. O que era aquilo? Uma possessão. Você começa a entender? Hoje parece ser meio difícil a gente falar, não, isso é uma doença, irmão. Se você ler demonologia, você vai entender que são demônios. O que demônio faz? Atormenta as pessoas. Você tem que entender isso. A gente vive no natural, mas o nosso ser, a nossa alma é espiritual. Olha aqui. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o seu nome? Jesus faz uma pergunta para ele. E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse ao abismo. Está vendo? Nem os demônios querem ir para onde? Para o abismo. Nem o demônio quer ir para lá. E rogaram, pediram, estavam pedindo a Jesus: não faça isso, não é essa hora ainda. Olha, irmão, e andava ali pastando no monte, né, com grande quantidade de porcos, e rogaram que entrasse naqueles porcos. Você começa a perceber que tudo dentro da palavra de Deus tem princípio. Daí você vai dizer: mas isso aí é só uma narrativa disso aí. Então vamos ver algumas outras narrativas para firmar a nossa fé, irmão. E eu fiz questão de anotar o versículo e ler para você achar que eu não estou brincando com isso. Você tem coragem de pedir? Você sabe o que a noiva do final dos tempos vai pedir? Eu quero saber se você vai ter coragem de pedir o que a noiva do final do tempo vai pedir. Você vai dizer: mas irmão Arantes, tem alguma coisa que a noiva vai pedir? Tem. Agora escute bem aqui, ó. Vamos lá em Lucas 23, só para a gente firmar esse entendimento. No versículo 38, a Escritura diz assim, ó: quando Jesus estava sendo crucificado, se lembra quando Jesus estava sendo crucificado? Eles pegaram e botaram uma placa lá que dizia assim, ó, e também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Como uma blasfêmia, mas colocaram lá.
Porque se ele é o rei, ele teria um reinado. E se ele teria um reinado, ele queria dominar Roma. Você entendeu? E Roma não queria fazer isso, mas eles usaram isso como uma blasfêmia, porque Jesus falou assim, ó, o meu reino não é desse mundo, porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos lutariam. Olha só o que está aqui dentro disso. E um dos malfeitores estava pendurado e blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Então tinha um malfeitor no lado de cá, outro malfeitor no lado de cá, e um dizia assim: se tu és Cristo mesmo, se tu és um rei, salva a nós e a ti. Pensou? Olha a ideia aqui. Mas perceba bem alguma coisa aqui. Há uma petição aqui, irmão. Eu quero que você entenda. Há uma petição. Respondeu, porém, outro. Repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus? O outro da direita. Não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, como justiça, porque recebemos o que nós feitos merecer, mas este nenhum mal fez. Você está vendo uma coisa aqui? O que está acontecendo aqui? Aquele ladrão da cruz, ele está se arrependendo. Eu não preciso dizer assim, eu me arrependo. Mas eu estou dizendo, você não está vendo que esse homem é um justo? Você não teme a Deus? Nós somos dignos de realmente disso, porque nós fizemos o mal. Mas esse é o justo. Isso é puro arrependimento, irmão. E isso é importante você saber, porque tem vezes que a pessoa pensa assim, só se ele falar, arrependi-me. Você tem que entender quando a pessoa se arrepende. Ela pode até se arrepender por um gesto, não fazer mais. Você entendeu? Ele vai dizer assim, nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecemos, mas neste nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim. Não é um pedido? Quando você fala assim, Pedro, lembra de mim. Não é um pedido? Você está vendo? Sidney, lembra de mim. Não é um pedido? Agora veja o que Jesus faz com os pedidos. Isso aqui que é bom, irmão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem conhecimento, você tem entendimento da Bíblia. Esse ladrão fez alguma coisa? Ele pregou o Evangelho? Ele falou o nome de Deus? Ele fez alguma coisa que fizesse ele ter esse benefício? Você vai entender? Na cruz, naqueles poucos minutos, ele se arrepende da sua ação, reconhece Jesus Cristo e fala com certeza: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você está vendo o que é isso? E como somos nós, irmão? Tem vezes que condenamos coisas que não tem nada a ver, irmão. Já pensou? Aquilo ali não vai entrar no céu. Irmão, se Deus quer, entra mais vil pecador que for. Você tem que aprender isso. Você tem que ter visão de Deus. Você tem que ter mente de Deus. Você tem que entender o que é Cristo. O que é graça. Quando a graça veio, a graça é muito mais poderosa que o pecado, não é? Porque se a graça é menos que o pecado, o que vai adiantar? Não funciona. Porque eu sou um pecador. Eu não sei se vocês são, mas eu sou um pecador. Tenho as minhas fraquezas, minhas debilidades e preciso da graça. Agora, de forma que eu faço? Senhor, perdoa. Eu peço, me ajude, Senhor.
E aí? Como é que fica a coisa, né? Você já percebeu que eu botei demônios pedindo, eu botei um ladrão que não tinha nada a ver com isso? E agora você percebe o que acontece? Agora vamos ver um cristão. Você se lembra de um casamento? Uma festa de casamento muito boa, né? Jesus está nessa festa de casamento, é muito bom. Ele foi convidado a essa festa. A festa, irmãos, é isso que tem vez que a gente se engana. A gente sempre olha para a nossa origem, como aqui é a festa. A festa de casamento aqui é um dia, ali tem ali os convidados. Não, a festa lá é diferente, lá a festa é uma semana, uma festa de casamento. Quem dá as vestes é o noivo. O noivo que dá as vestes a todos os convidados são iguais. Não existe, isso aqui está mais bonitinho, vem com a roupa mais bonitinha, a outro vem com um sapato mais brilhante. Não existe isso lá. É a mesma veste para os convidados. Quem dá isso é o noivo. Agora o que acontece aqui, irmão? Nessa festa falta vinho. Maria sabia desse princípio. Por isso que eu quero que você guarde isso no seu coração. Nunca esqueça esse princípio. Peça. Peça. Ou os animais de desespero, clorando. Nunca esqueça desse princípio. Porque é um princípio bíblico, está nas Escrituras. E a irmã Bruna fala direto sobre isso. Peça. O que a Maria vai? Jesus, faltou vinho. Jesus fala assim: Maria, eu quero estar contigo. Tu sabes que eu não vim para fazer isso. Mas ele fez. E Maria fala assim: faça tudo o que ele pedir. Você está entendendo aqui? Porque ela sabia que se ela pedisse, ele faria. Você sabia que Deus quer fazer o que você quer pedir? Você sabe o que você vai pedir? E principalmente, irmão, já vou dizer para você, grave bem o que eu vou falar. Principalmente as promessas que já estão na Bíblia. Quando você pede: Senhor, eu preciso disso. Eu estou sofrendo por isso. Eu estou necessitado. Eu preciso desta cura, Senhor. Restabeleça a minha saúde. Isso é um princípio. Está escrito que existe. Isso vai vir. Ele nunca vai negar isso a você. E quando você se depara com essa condição, daí você começa a ver, existem vários princípios então sobre isso. Irmão, não só isso. Toda a Bíblia foi isso. Olha só Jesus. Se você analisar, Jesus está andando, está ali caminhando, vai lá e para lá naquele poço. Chega aquela mulher, começa a conversar com ele, tal. Ele pede água. Ela diz assim: como um judeu vai pedir água com uma samaritana, a gente tem muita distância. Nós adoramos aqui, vocês adoram lá em Israel, em Jerusalém. Mas se você soubesse quem está falando com você, você que pediria para mim. Olha ele de novo. Você está percebendo o que Jesus está falando? Você que pediria água para mim, água da vida, que nunca você mais voltaria nesse poço. Ela ia encher você. Olha de novo o que está acontecendo ali. Só que ela ficou assim. Mas quando ele revela a vida dela, ela já sabe, porque ela foi instruída. Tu és um profeta. Você está entendendo aqui? O princípio sempre está ali, irmão. Peça. Peça. Ele está aqui para dar. Todos nós precisamos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Você acha assim que Deus se cansa quando você pede? Jesus cria uma parábola para ensinar nós que não devemos cansar. Você lembra da viúva lá? Falamos quarta-feira, né? Aquela questão da viúva. Ela tinha lá aquele juiz que não temia Deus, não temia os homens, não temia
temia nada, mas aquela mulher, eu vou lá para ver se ele vai fazer minha causa, eu bater naquela porta, ele bateu, e o juiz já estava assim, não, eu não quero mais que ela me incomode, não, eu vou pegar essa causa mesmo, para você vai me incomodando todo dia, está batendo na minha porta. Você percebeu aqui? E Jesus fala assim, esse é o juiz iníquo. Nosso Deus é iníquo? Ele com certeza logo responderá a você. Ele está dando um exemplo para você que você não deve esmorecer, você deve pedir, porque a oração também está funcionada no pedir. E quando nós entendemos esse princípio, nós temos certeza, temos confiança e agora cremos no poder da palavra. Aprendemos tudo isso, é através da fé, você está afirmado, você pede e descansa. Mas o que eu sempre falei para a igreja? Preste atenção no que você pede. Preste atenção. Você não pode ficar assim, pedir. Mas sabia que não ia dar certo. Então não é fé. Agora quando você pede e fica esperando, você está, vai vir, vai ser mais glorioso, vai ser mais tremendo. Passou 2, 3 dias, vai ser muito melhor. Vai chegar. Você está entendendo? É isso que o irmão Branham ensina a nós. Olha aqui. Quero ler uma parte que o irmão Branham fala, umas coisas aqui importantes. Ele vai dizer assim: quem é Jesus? Veja, quando você se põe a orar por alguém, algo passa a suceder. Aí é onde nós falhamos, amigos. Não orando. A oração é a nota fundamental. O que o irmão está querendo dizer é que a oração é coisa importante, é fundamental. A gente chega a dizer que a oração é como se fosse uma alavanca, né? Se eu tenho uma coisa muito pesada lá, eu tenho uma alavanca grande, eu coloco lá e tenho um bom apoio, eu vou virar aquilo ali. Porque é isso que é a oração. A oração é uma alavanca poderosa. Ele vai continuar dizendo assim, pedi e receber. Não tende porque não pedi. Não pedi porque não credes. Pedi abundantemente, para que as vossas alegrias se cumpram. Como é que você está de alegria aí? Está triste? Não. Peça para abundar, para alegrar, para ter gozo, para ter felicidade. O que falta? Se o autor da felicidade é Cristo, o que falta, igreja? Era para ser a nós, irmãos, era para ser a pessoa mais feliz dessa cidade, mais feliz, mais alegre. Já pensasse, você vai receber a vida eterna e... Senhor, obrigado, Senhor. Não. Olha só, eu vou receber a vida eterna que vale mais do que 10 mil mundos, porque uma alma vale mais do que 10 mil mundos. O que é isso que eu tenho? Nem essa terra, nem outra, tem que ter 10 e mais 10 mil. Então, aonde está a tua felicidade? Tem que estar assim, Tem que estar feliz, tem que estar alegre, tem que dizer, esse Deus é bom, poder encher de dizer, esse Deus é maravilhoso, Ele me deu o Espírito Santo para eu ter paz, alegria. Mas o mundo, irmão, é o que eu quero que você entenda, o mundo nos pressiona, ele nos quer colocar para baixo. Você tem que tomar a palavra de Deus para botar para cima. Sabia disso? Olha para o mundo, eles já estão tudo assim, Por isso que eles precisam correr atrás de felicidade, ou de alegria, me desculpe, né? Estão correndo atrás da alegria para preencher aquilo que eles já estão assim, Pense nisso, irmão. Olha só o que ele vai abrir aqui, ele vai dizer assim: pedi abundantemente para que a vossa alegria se cumpra. Pedi e credes que recebereis que pedis. Então, apegue-se a isto.
Não a deixe, se for por uma promessa bíblica, lhe foi revelado que Deus vai dar a você. Apegue-se a ela. Se é por uma promessa ainda, irmão, apegue-se a ela. Olha, isso é muito bom. Olha só aqui, o que é necessário para vencer toda incredulidade, você sabe? É a nossa fé. A fé que uma vez foi dada ao santo vence todas a incredulidade. Mas a mensagem que o irmão Brana prega é isso. Olha aqui, agora, como somos plantados em Cristo Jesus. Agora, eu creio apenas na minha apreciação a Ele é inesgotável fonte de vida. É a fonte da vida, não é, irmão? É como você querer, irmão. Por isso que o irmão Brana faz uma brincadeira. É como um ratinho lá no Egito, naquele celeiro que eles foram plantados lá, cheio de trigo, de grão de trigo, o ratinho falando para o outro: a gente tem que cuidar aí, vamos comer um pouquinho aqui no meio-dia, à noite a gente não come, comemos de manhã no outro dia. O ratinho falando para o outro, e o celeiro lá explodindo. Você entendeu? Irmão, Deus é inesgotável. Tome por fé isso. Você está entendendo? Você quer felicidade? Peça a Ele. Você quer gozo e alegria? Peça a Ele. Você quer mudança em sua vida? Peça a Ele. Ele está ali. Olha aqui. Pois você não pode esgotar a sua bondade. Tu acha que você vai esgotar a bondade de Deus? Deus nunca vai esgotar a bondade de Deus. Por isso que você deve entender, irmão. Por isso que você, Ele levou um ladrão de cruz, Ele levou aquelas mulheres cometendo erro, Ele levou porque elas pediram. Olha aquela mulher que guardou os espias. Olha só o que ela falou para os espias. Você percebeu o que ela falou? Sei que vocês estão aí, vocês estão vindo, e nós tememos, mas lembra? Pegue, ele espia, puxa um pano vermelho, escarlate, coloque na sua janela. Os muros de Jericó caem por o poder de Deus. Mas a história conta, não estou falando da história da Bíblia, estou falando dos historiadores, conta que aquela parte, tinha uma parte ali do muro, onde ficava uma casa ali específica, não caiu. Daí você entende o que é Deus, né? A Bíblia já estava dizendo que não ia cair, mas a ciência tem que provar, então estava ali. Aí que está, irmão. Então isso é maravilhoso para nós, de convicção, irmão. Olha aqui. Algumas pessoas pensam, né, que pode esgotar a bondade de Deus. Eu detesto ter que rogar tanto a Deus. Olha só, eu detesto de rogar tanto a Deus, ou de incomodar a Deus. Você vai incomodar a Deus, É isso que eles querem que você faça. Sabe por quê, irmão? A gente é humano. Daí a gente estava, sempre quando a gente está com nossos filhos pequenininhos ainda, né, andando para lá e para cá, daí tem vezes que tu quer fazer alguma coisa, algum serviço, ele fica: Ô papai, o que é isso, papai? Vai para lá. Mulher, ajuda aqui. Mas você entendeu? Mas por quê? Você é humano, você pensa que Deus é assim também. A mesma coisa, porque, poxa, eu já falei com esse pequenininho, eu estou rodando, eu tenho que terminar esse serviço. Você entendeu? Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. Que coisa boa, você sabia que Deus não é assim. Olha só, ele fala assim, é isso que eles querem que você faça, peça. Não tendes porque não pedis. Não pedi porque não credes. Pedir
abundantemente. O que ele está querendo, irmão, dizer você não está pedindo porque você não crê que vai receber. Mas se você pedir abundantemente e tomar pela fé, você receberá. Então ele vai colocando pontos para nós dizer, para que a nossa alegria se cumpra. Deus quer dar isso para você, para dizer assim, você está feliz, meu filho? É isso que Deus deseja, pedir grande coisa. Estou pedindo, não sou eu que estou falando. Pedir grandes coisas. Agora só olha o que o irmão Brana, amadurecido na palavra, vai começar a ensinar para nós. Sabe o que é pedir grandes coisas, né? Porque eu sei que talvez eu fale assim, ei irmão, começa a pedir, daí um já vai dizer assim, eu acho que eu queria uma Ferrari na minha casa. Pode ser, não precisa ser vermelha, pode ser uma pretinha. O outro vai chegar e dizer, eu gostaria de uma casa em Jurerê. Não precisa ser de 3 andares, mas assim uma grandona, plana. Se você necessita, peça, Deus vai dar. Mas não é isso que você necessita, eu sei, né? Eu quero que você entenda isso, para você não fazer confusão no final, né? Olha aqui, olha só o que o irmão Bruno vai começar a dizer aqui. Pedi grandes coisas, estou pedindo por centenas de almas nesta reunião. Estou pedindo por cada pessoa enferma que entrar por esta porta, que saia daqui bem. Olha só os pedidos do irmão Brana. Amém? Acorde. Estou crendo nisso, até partimos que esse não seja o outro encontro, mas que seja um reavivamento. Satanás me manteve longe daqui e eu creio que a hora está para que um verdadeiro reavivamento possa varrer cada igreja ao redor do país. Olha só os pedidos do irmão Brando. Agora eu vou abrir uma coisa para você entender. O que será que a noiva pede? Riqueza, dinheiro. Sim, creio, com certeza. Mas você se lembra da história de Elias e Eliseu? Irmão Bruno fala assim, Elias é o Cristo. Ele dá uma referência que Elias é Cristo. E Eliseu é a noiva que seguiu Elias, que é Cristo. Você se lembra? Ele sempre fala isso. Se você leu, um dia você vai se deparar escutando, se você não leu. Mas eu acredito que alguns irmãos já leram o que eu falei. O que acontece? Elias fez 4 milagres. Agora Eliseu chegou e falou para Elias assim, eu quero duplicar. Não é isso que ele falou? E a própria Escritura diz que eu vou para o Pai, né? E vocês falam grandes coisas, né? É isso que a Escritura fala. É muito claro isso, é muito claro. Você falando maiores coisas que eu faço. Agora, analise Eliseu. Elias fala assim, Eliseu, grande coisa pediste. Grande coisa pediste. Porque ele queria o espírito dobrado. O espírito que estava em Elias, ele queria o espírito dobrado. Ele não queria só aquele espírito ali, não, aquela quantidade ali que tremenda coisa à frente. Ele queria que fosse dobrado. Daí ele fala assim, se tu me vir partindo, você terá. Mas você vê que na caminhada, estou contando rápido para você entender, mas um dia você pode ter a história. Ele passa para tal lugar. Ele diz, não quer ficar aqui, Eliseu? Não. Ele passa pela escola dos profetas. Não quer ficar aí? Não. E ele vai seguir dele, atravessa o Jordão. Ele, vou junto também. Você entendeu o que a noiva de Cristo faz? Ela segue a palavra. Ela segue Cristo. Muitos pararam, mas se você manter a fé firmada, vai chegar esse poder dessa duplicada honra. Quando ele viu, ele pegou. Elias mandou a capa, ele segurou a capa. Na volta ele já chega no Jordão e diz assim, ao Deus de Elias, abra, Você está entendendo, irmão? E a Bíblia diz que ele fez 8 milagres, o dobro.
Sabe o que agora a noiva está pedindo? Duplicada. Você deve pedir. Quero ver se você tem coragem de pedir a Deus. Me dê esse espírito, Senhor. Esse espírito que esteve em Elias. Esse espírito que esteve em Elias. Duplicado. Essa é a noiva de Cristo que tem reconhecido a palavra de Deus. Ela vai pedir: me dê esse espírito, ó Pai, para clamar pelas almas, para ajudar na cura, para salvar as pessoas. Quando crescemos, temos a mente de Cristo, que é a mesma mente do nosso Pai. Que possamos crer e tomar isso por fé. Eu gostaria que o irmão Galo venha. Depois vamos fazer uma oração, mas você entende o que eu estou falando, né? Nós vamos ao hino número do 394, da página 280. 394. Criatura, nossa
Se você quiser achar na Bíblia, Mateus 7, capítulo 7. Só vou ler esses versículos só para você e vamos terminar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. O que bate, abre-se-lhe-á. Quem falou? Jesus Cristo. Você entendeu? Amém.